prazer muito grande receber você aqui, Marta. Imagina, Zico, é um prazer enorme e eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ser muito prazeroso para a gente e para o pessoal que vai assistir esse vídeo também. Legal. Eu queria já começar falando da tua infância lá em Dois Riachos e jogando contra a meninada e dando chocolate neles e eles não querendo ser driblados. Pois é, então, Zico, ó, eu sou de uma família bem humilde, né? Meu pai separou muito cedo da minha mãe e eu ia fazer 1 ano de idade, mais ou menos, então eu fui praticamente criada junto à minha avó. A casa da minha avó era, tipo, o aconchego de todos os netos, primos, enfim. Era lotada de criança o dia inteiro, sendo que a maioria eram meninos. E aí, quando eles se juntavam para brincar, para fazer alguma coisa, era jogar bola na rua. E aí eu não queria ficar de fora. Só que daí eu fui brincando com os meus primos ali e sentindo que eu levava jeito, né? Com o tempo eu fui evoluindo nesse sentido e me sobressaindo no meio deles, aí começou a ter muito atrito, né? Muitos ciúmes, normalmente eles não queriam deixar eu jogar mais. Você sentia isso como um preconceito ou não? Era só porque era falta de costume mesmo, de uma coisa assim diferente de ver uma menina querendo jogar bola com os meninos? Eu acho que, na verdade, eram as duas coisas, né? Porque, assim, os meninos, por exemplo, eram da minha idade, alguns um pouco mais velhos, mas eles aprendem aquilo que eles escutam dos pais em casa, né? Então, assim, normalmente os adultos achavam aquilo um absurdo, por não ser uma coisa natural, por não existir naquela época. Então, eles passavam isso para os filhos, e daí os filhos falavam, não, mas então, meu pai fala que não é normal a menina jogar bola porque é um esporte masculino, então por que ela vai jogar? E aí, pior, porque eu conseguia jogar e jogava melhor que eles, e eles não queriam aceitar, então a confusão... Eu acho que era mais por causa disso, hein? Com certeza. Aí você foi lá para conseguir o CSA, né? Que é da tua terra, e Santa Cruz também, né? De Pernambuco. Na verdade, Zico, o CSA é o time amador que até hoje existe lá em Dois Riachos, e eles foram formados, assim, por primos meus, tios meus. Então, como era meio que um time familiar, eu me sentia mais protegida. Então, foi lá que eu comecei a dar os meus primeiros passos, jogando futebol lá. O CSA não é o time do CSA de... Maceió, não. Antes disso, eu jogava futsal no colégio, que foi aí justamente por eu ter jogado futsal no colégio, que me deu a oportunidade de ir não para o Santa Cruz, mas para o Rio de Janeiro, jogar no Vasco. Depois foi que eu fui para o Santa Cruz, mas de Minas Gerais, de Belo Horizonte. No Vasco jogava as meninas que estavam na seleção com você. No Vasco tinha, seleção inteira praticamente. Era Cici, era Pretinha, era Roseli, era Kátia Silene, era Cidinha, André Suntaque, goleira. E aí eu cheguei e o Vasco estava para montar uma equipe sub-19 para disputar o primeiro campeonato brasileiro sub-19 e, em cima disso, a seleção montar a primeira seleção sub-19 para participar do primeiro mundial dessa categoria. Aí começou praticamente a tua história aí na seleção, veio Pan-Americano, veio essa coisa toda, né? Toda tua história, tua carreira começou a ser formada, né? E o Brasil inteiro começou a te conhecer, né? Marta dominou na área, bateu pro gol! Pois é, foi o momento ali que eu tive a oportunidade, né, de chegar à seleção adulta e aí a partir daí também, porque quando você acha que as coisas estão melhorando, elas também dão umas debandadas assim e você tem que ficar firme. Quando a gente estava muito bem no Vasco, veio o presidente e tomou a iniciativa de acabar com o feminino. Só que na minha cabeça estava, se eu volto para Alagoas, eles vão me esquecer e já era. Eu não posso voltar. Foi aí que eu fui para BH. Fui jogar nesse Santa Cruz lá de BH. Depois do Santa Cruz de BH, a gente teve o Campeonato Mundial em 2003 aqui nos Estados Unidos, eu já estava na seleção adulta, e aí veio a oportunidade de eu ir para a Suécia. E não pensei 2 vezes. Eu precisava dessa estrutura, de poder ter a oportunidade de só viver do futebol. Graças a Deus veio muito cedo, né? Quando eu estava com 17, fiz 18 anos depois que eu cheguei na Suécia, e aí a minha formação toda, assim, de disciplina, de saber o que é melhor, o que pode te
prejudicar, o que pode te ajudar, foi tudo na Suécia, na verdade. E estava num futebol que era um dos mais fortes da Europa também, né? Você foi campeão da UEFA e tetracampeão nacional. E hoje nós temos uma técnica que é sueca, né? Exatamente, a Pia, né? Tá sendo muito bacana, tá sendo muito legal, porque assim, ela chegou num momento que a gente precisava de alguém totalmente desligada de tudo, assim, com relação às coisas no Brasil, e nós atletas tivéssemos também uma cobrança de tipo, olha, precisa estar bem para estar na seleção, porque ela não conhecia ninguém, assim, digo no sentido de saber como que tá aquela atleta, onde joga e tal, ela foi conhecer quando chegou na seleção, então ela foi muito importante para dar esse empurrão nas atletas, e hoje as meninas têm uma mentalidade bem diferente, sabe que para estar na seleção precisa estar bem, e isso é importante. E eu vejo que lá na Europa a repercussão e o apoio que o futebol feminino recebe, né, nas competições, é um negócio fantástico. Eu lembro que eu fui com o esporte interativo fazer a final da Champions League, estava tendo a final também da Champions feminino, né? Hoje você vê que eles mudaram a maneira de enxergar o futebol feminino, eles estão valorizando no sentido de buscar igualar essa questão de competitividade. Hoje temos mais equipes de grande importância, como o Real Madrid, que acabou agora de montar um time feminino, Barcelona. Lógico, engrandece a modalidade, engrandece o espetáculo, e a gente espera que isso continue, que não pare por aí, para que cada vez mais a gente sinta que o futebol feminino, de um modo geral, esteja se fortalecendo. E a valorização que a gente quer também é dessa Libertadores, né, que você já até ganhou aqui, e também tem essa mesma repercussão da Champions League hoje lá na Europa, né? Exatamente. Mas aos poucos a gente está sentindo que as coisas estão melhorando, sabe? Principalmente em termos de aceitação do público. As pessoas estão mais interessadas, querem assistir o futebol feminino, querem entender mais da nossa modalidade, querem acompanhar as atletas. Então isso é importante, porque sem público você não vende o produto, né? Então claro. Isso é tudo legal. Vamos falar aqui agora da tua primeira emoção de Olimpíada com o nosso grande René Simões, que formou uma grande seleção, e já de cara meteram uma prata lá, né? Como é que foi isso? Pois é, aquele trabalho com o René foi um trabalho bem específico para as Olimpíadas, né? O René, ele chegou numa seleção que a maioria eram craques, né? Tipo, era uma briga mesmo, assim, tipo, de disputa por vaga. Mas era uma briga boa, porque ou você tá bem pra jogar ou você vai sentar no banco. E ninguém queria ficar no banco. E aí o René chegou, deixou bem claro que era importante ter essa rivalidade de querer jogar, essa briga, essa competição, mas que, no fundo, o que ia fazer com que a gente chegasse longe nas Olimpíadas era a equipe, era a união, sabe, o grupo mesmo tá junto e se doando, um ajudando a outra. E chegou tão próximo, né, daquela medalha, eu acho que aquele ali foi o que mais doeu a gente, porque se hoje tivesse o VAR, a gente teria um pênalti, claro que a menina... Mas, enfim, não deu pra gente, mas uma medalha de prata, hoje a gente pensando... né, em tudo que o futebol feminino conquistou até aqui, são muitas coisas bacanas que nos orgulham bastante. Vocês ganharam essa prata, aí depois, você, em 2006, foi eleita a melhor do mundo, 2007 foi aquele espetáculo maravilhoso no Rio de Janeiro, no Maracanã. Partiu, perna esquerda, bateu! 2018, você é eleita 6 vezes melhor do mundo. Você não se decepciona um pouco do Brasil não ter avançado com tudo isso que vocês conquistaram? E ainda está uma coisa bem lenta e tal, diferente da Europa, diferente da Ásia, diferente dos Estados Unidos. Você não acha duro ver uma situação dessa do futebol feminino? Eu lamento muito porque, assim, a gente deveria ter tido uma iniciativa diferente com a modalidade. Desde o primeiro momento em que a gente chegou numa primeira final de Olimpíada, porque perdeu muito tempo para estruturar o futebol feminino. Se hoje a gente tem uma melhora, devido, obviamente, às pessoas que hoje estão trabalhando com o futebol feminino, mas essa melhora deveria ter sido bem no começo, bem antes, para que tivéssemos hoje um cenário melhor, tivéssemos uma categoria de base mais preparada, tivéssemos, assim,
uma expansão no Brasil com relação à modalidade muito maior, né, e se profissionalizar há um tempo atrás, porque antes era considerado amador. E para alguns clubes que ainda existem no Brasil, que a maioria dos clubes femininos as pessoas não conhecem os clubes de camisa, que é o Santos feminino, o Corinthians, o Palmeiras que está tendo agora, né, o Flamengo, o Vasco, mas outros clubes que, de certa forma, são os clubes que mantiveram o futebol feminino vivo até hoje, as pessoas não conhecem. Então, é o caso da Ferroviária, né? Exatamente, e é o atual campeão brasileiro, né? Eu só lamento essa lentidão da questão de estruturar a modalidade. Tem que valorizar o que tem. Eu te falo isso porque eu, por exemplo, eu abri o meu centro de futebol em 95 e no primeiro ano, cara, eu tinha 70 meninas matriculadas que queriam jogar futebol. Só que quando elas chegavam a 16, 17 anos, elas não tinham para onde ir, não tinham o que disputar. Infelizmente, muitas meninas desistiram de se profissionalizar por conta disso. Não tem opção. Você vai fazer o quê? E os poucos clubes que tinha, não dava para colocar todas as atletas nos clubes, entendeu? E muitas delas precisavam trabalhar, como algumas até fazem hoje, trabalhar, estudar, ainda treinar, ainda se concentrar, e aí é muita coisa. Acaba que elas têm que optar pelaquilo que é mais viável no momento, né? Que é os estudos e o trabalho. Que ela ajuda dentro de casa. Voltando a falar de você, se teve a Copa que vocês deram um vareio nos Estados Unidos, mas depois acabaram saindo. Depois veio outra final olímpica, mundial e tal. Todas essas competições. Você tem aqui alguma dessas, seja a Olimpíada ou Mundial, que tem assim, algo especial de alguma delas que guarda? Vamos deixar para falar do Rio de Janeiro depois. Do Rio de Janeiro estamos fora. Assim, a gente sempre fala, todas as competições são especiais, né? Mas eu acredito que o começo de tudo, né? A minha primeira final olímpica, ela marcou muito, porque eu era muito novinha. 2004 eu estava com o quê? Estava com 18 anos, já era um dos destaques da seleção, a gente esperava muito daquela Olimpíada. Foi fantástico. Você tava esse período todo de seleção, você estava fora. Aí depois você veio pro Santos. E aí como é que foi dessa volta tua ao Brasil? Então, foi muito bacana, né? Porque depois de 5 anos jogando fora e tal, eu tive a oportunidade de voltar ao Brasil, né? Voltar de uma maneira diferente, onde as pessoas já me conheciam. Santos investiu alto, contratou a melhor do mundo. E eu vim com aquele desejo de tipo, olha, eu tô aqui, não é para mostrar o que eu posso fazer, mas sim sentir o que vocês estão pensando da modalidade, o que eu posso contribuir. Então foi muito legal, porque eu sentia muita falta desse clima brasileiro, de estar junto com as meninas, da resenha, porque assim, é difícil, você não encontra isso aqui fora, né? Graças a Deus eu fui muito feliz nas 2 passagens que eu tive pelo Santos. A gente tem aí com a Babi as perguntas aí das nossas redes lá sociais, do canal 510, do Instagram e tal. Babi, manda aí, o que a galera quer saber da Marta? Mano? Olha, a Júlia do Twitter quer saber o seguinte: como é ser exemplo de milhares de meninas que sonham em seguir a carreira no futebol? Eu me sinto honrada em poder, né, de alguma maneira, influenciar tanta gente assim, nesse sentido. Diego Ferreira de Souza, lá da comunidade do YouTube, e ele quer saber qual é o seu ídolo no futebol, aquele que te inspirou a virar jogadora. Na verdade, a minha inspiração vem da minha mãe, e ela não joga nada. Mas, assim, pela história de vida, pela perseverança dela, com 4 filhos, sozinha no sertão de Alagoas, então eu falava, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar esse cenário. Então, ela me inspirava muito. Obviamente que você, quando passa a assistir jogos, a gente não tinha nem televisão em casa, então ficava na janela da casa do vizinho assistindo os jogos quando passava. Então, eu gostava muito de ver o Rivaldo jogando. Agora bateu! Mais pergunta da Elane, do Instagram. E ela quer saber se você pensa, no futuro, ser técnica de futebol feminino. Vou ficar com os cabelos brancos assim, igual o Zico, eu não sei não. Sacanagem! Na verdade, não treinadora especificamente, não sei. Eu vou deixar que o tempo responda isso para mim, mas eu, assim, no momento eu não penso, né? Todo jogador fala que não vai querer ser técnico. A minha vontade é, de alguma maneira,
continuar contribuindo para a modalidade. O Kaique Ferreira perguntou se você consegue enxergar uma sucessora hoje no futebol, no Brasil ou no mundo. A gente percebe que o futebol vem evoluindo muito, e com isso as atletas também, né? Então, tem várias meninas aí que pode ser uma Marta da vida, uma Cristiane, uma Formiga, eu acho que não. Uma Formiga, não. Formiga com 41 anos ainda tá correndo pra caramba, marcando muito, vai, defende, vai pro ataque, faz gol. Então a Formiga, ela é única, ela é, diferenciada. Quer trabalho. Mas ser igual a Marta, 6 vezes melhor do mundo, aí eu acho que é complicado. Eu acho que eu não vou estar aqui mais para ver isso, não. Concordo. Eu queria que você falasse, né, da possibilidade, né? Eu acho que seria o quê? Quarta Olimpíada do Brasil? Foi a quarta que você iria participar? Não, né? a no Brasil foi a quarta. Quarta. No Brasil foi a quarta, então era a quarta Olimpíada. Isso. E ser no Brasil, como é que foi toda aquela expectativa? Foi muito bacana, foi muito, muito bacana ter jogado a Olimpíada no Brasil. Eu acho que reacendeu ainda mais esse desejo do público brasileiro com o futebol feminino. Independente do resultado, eles estavam com a gente, apoiando, incentivando. Acabou a Olimpíada, eles continuaram incentivando. Então, isso é muito bacana. Esse contato que a gente teve com o povo brasileiro na Olimpíada foi melhor do que se tivéssemos ganhado alguma medalha, né? Porque a gente precisa do carinho deles, a gente precisa do apoio do povo para que a gente consiga manter a nossa modalidade viva, né? Ó, Brasil! Com relação a jogar, me diverti muito, eu aproveitei bastante, sabe? Eu sou daquele tipo de atleta que eu quero resolver antes dos 90 minutos, porque eu odeio pênalti, e a gente teve 2 partidas difíceis, né, nas quartas e nas semifinais, que foi decidida nos pênaltis, e aí pênalti foge um pouco do seu controle, né, porque tudo pode acontecer. Eu lamento da gente não ter conseguido passar pela Suécia no jogo normal, no tempo normal, assim como também com a Austrália, porque tivemos mais chance nas 2 partidas. Seria mais uma oportunidade de jogar mais uma vez uma final. Então, assim, a gente lamenta, mas são coisas do futebol. Eu acho que vocês perderam também uma grande referência, que foi a Cristiane, que estava com problema, né? Que é aquela definidora, né? Quer dizer, vocês... E é mais uma pessoa, um atacante também que dividia com você a preocupação do adversário, essas coisas todas. Então, o fato dela não estar 100% também, eu acho que foi um desses fatores que levou não deixou que o Brasil, pelo menos, fosse a final, né? É verdade, né? A Cris sempre foi uma referência. E, assim, ela só de estar dentro de campo, ela já inibe bastante o adversário. A gente tinha jogado contra a Suécia na fase de grupo e a gente tinha ganhado bem e tudo mais. Eu acho até que deveríamos ter... de repente esquecido um pouco aquele jogo, porque a gente ganhou bem e tal, então tá tranquilo. E, na verdade, cada jogo é uma história diferente, né? Então, ainda mais semifinal, né? Ainda mais semifinal, porque a Pia, por exemplo, a Pia era a treinadora da Suécia na época, né? E aí, quando a gente fala desse jogo, ela falou: Marta, não tínhamos outra maneira de encarar vocês se não fosse permanecer lá atrás e tentar defender bem e sair nos contra-ataques, ou esperar uma bola parada, ou levar o jogo para os pênaltis. A minha única arma era essa. Fechou a casinha, né, e complicou. Pois é. Ô, Marta, vou te fazer mais 2 perguntas só. Antes dessas 2 perguntas, mandar um abraço para a galera lá do nosso patrocinador, do Assim Saúde. Né? Muito obrigado mais uma vez, a gente procurando sempre elevar aqui o nível dos nossos convidados, trazendo essa fantástica gente muito boa que eu tive o privilégio de conhecer, de bater papo, e agora está aqui podendo entrevistá-la, né? Isso é muito, muito bacana. E eu queria saber agora o que você espera, né, do futebol feminino, né, do que pode acontecer, da nova geração. Eu cheguei a ver uma entrevista sua falando sobre isso. Eu queria que você falasse aqui agora como é que você vê essa seleção, como é que você vê essa novo grupo, como é que vai ser o futebol feminino daqui para frente no Brasil. Eu converso bastante com as meninas, porque eu acredito que elas precisam ter
a consciência de que o objetivo ele não é na hora que você chega para jogar uma competição. O objetivo ele é construído diariamente, né? Com a questão de se cuidar, de estar bem, de entender que precisa abdicar de várias coisas para levar uma vida de atleta. A gente se usa como exemplo porque as pessoas acham, mas a Marta tem talento, ela ganhou tantas vezes, mas eu não ganhei por ganhar. Eu ganhei porque eu me dedico, eu quero treinar, eu quero ser a melhor, e eu procuro cobrar isso delas também. Eu quero que vocês trabalhem para me colocar no banco. Vocês precisam querer jogar, vocês precisam estar na seleção para fazer a diferença, para continuar fazendo história. Nós temos atletas com qualidade, mas a gente não pode ficar esperando milagres acontecer ou, enfim, perder mais uns 4 anos aí para que a gente acorde e se prepare. Como é que foi bater o recorde do Klose? O alemão também faz grande fazedor de gol. O Ronaldo até brincou, depois ele brincou e postou assim, eu sabia que esse recorde ia ficar no Brasil. Mas foi muito prazeroso, foi muito legal e assim, deixando bem claro que não tem essa disputa assim, futebol feminino e futebol masculino. É Brasil, então a gente torce para o povo brasileiro, a gente torce, seja homem, seja mulher. Hoje eu me sinto honrada em estar defendendo esse recorde, mas eu espero que não pare por aí, que venham mais outros brasileiros aí e quebre esse recorde. Obrigado, Marta. Tudo de bom para você, sucesso aí quando voltar às atividades, se cuida. Isso é que é importante. Muito obrigado, foi uma honra falar com você aqui no seu canal. E a galerinha aí, pessoal, se inscreve no canal do Zico aí, Zico10, viu? Acompanha aí, porque ele sempre está postando muita coisa legal. Tradição em plano de saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de 1.000 médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real, é assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já 2102-5555 ou fale com o seu corretor.